Bem-vindo à apresentação do PEC, Testa a Saúde Financeira da tua empresa. O meu nome é Manuel Passos e antes de me apresentar vou-te mostrar exatamente o que é composto este PEC. Para que tu não percas tempo neste vídeo, vou-te mostrar exatamente como é que é composto este PEC. Vou-te mostrar primeiro qual é que é o objetivo deste PEC e a seguir quais são os principais tópicos que ele aborda, ok? Então estamos a falar aqui de que no final deste vídeo vocês vão ficar a perceber quais os indicadores mais importantes para avaliar a performance da tua empresa. Vais aprender como é que a taxa efetiva de IRS pode afetar os teus investimentos, perceber como é que funciona o cálculo da depreciação e como influencia os impostos a pagar. Vais aprender como classificar os ativos no balanço, ou seja, entre ativo fixo tangível, propriedade de investimento ou inventário. Vais entender como cada investimento impacta a estrutura financeira da tua empresa. Vais ver exemplos reais como simulações e decisões justificadas aplicando todos os conceitos que vamos ver durante a leitura deste e-book. E a seguir vais compreender como funciona uma holding, que é um tema sensível e que muita gente não conhece, ok? Isto no fundo vai passar aqui por várias etapas, ou seja, primeiro vamos ver quais são os indicadores que são importantes, são vários, são mais de 50, eu resumi aqui 8 importantes, que vai desde o ROI, o conhecido ROI, até ao grau de alavanca financeira, ok? E vamos ver estes conceitos todos. A seguir vamos ver exemplos de como calcular a taxa efetiva de IRC, porque muitas vezes as pessoas pensam que os investimentos através de empresa ou mesmo os gastos ou mesmo a tributação dos lucros é a taxa de 20%, mas isso varia em função de muitos outros critérios, ok? A seguir vamos ver como é que se calcula a depreciação de imóveis, como se define o ativo, o imóvel num balanço, ou seja, através destes três conceitos. A seguir vamos ver se compensa ou não e qual é que é a métrica para calcular se faz sentido comprarmos, por exemplo, um imóvel para uso próprio, ok? Vamos ver como recuperar os indicadores antes de investir, ou seja, como é que vamos recuperar estes indicadores antes através de certas medidas, ok? E vamos ver como é que o investimento pode impactar a performance financeira da tua empresa, ou seja, no momento em que fazemos o investimento não tem que ser imobiliário, pode ser noutros ativos, como por exemplo uma máquina para a tua empresa, como é que isso pode impactar depois a estrutura financeira, ok? Vamos ver exemplos, ok? E por fim vamos ver aqui a questão da holding e quando é que faz sentido e quando é que não faz, ok? Bom, se quiserem ver, fiquem por aí. Bom, antes de começarmos com este e-book, o meu nome é Manuel Passos, eu sou engenheiro civil, trabalho com investimento imobiliário desde 2021 e ao longo do meu percurso no investimento imobiliário fui conhecendo investidores e alguns empresários e achei interessante o facto de muitos dos empresários utilizavam o dinheiro tanto da esfera pessoal como da esfera da empresa para capitalizar e para investir em imobiliário. E estamos a falar de grandes montantes no investimento imobiliário, como nós sabemos e como nós conhecemos, e a partir daí, a partir desse ponto, que foi chegar na altura de 2023, eu comecei a interessar-me mais na questão da análise financeira de empresas e gostava de saber como é que estes empresários sabiam que podiam fazer estes investimentos, como é que eles tinham a segurança de poder fazer estes investimentos, tendo em conta que tinham as suas empresas e que tinham salários para pagar e tinham investimentos da empresa para fazer. E ali, final de 2023, início de 2024, fui-me informar sobre este assunto, ou seja, tirei o máximo de formações que consegui e tentei juntar o máximo de informação que deu o resultado aqui este e-book. Ou seja, eu primeiro fui analisar aquilo que é a parte das demonstrações financeiras, ou seja, como é que analisamos um balanço, como é que analisamos uma demonstração de resultados, como é que analisamos um fluxo de caixa e depois a partir destas demonstrações financeiras, como é que nós tiramos as conclusões e as informações que podemos tirar para depois perceber se a empresa, primeiro, se está bem financeiramente ou não, ou se eventualmente está mal e tem que se calhar tomar algumas medidas para conseguir estruturar a sua saúde financeira e, se estiver bem, se pode ou não fazer o tal investimento que pretende fazer. Então foi isso que me levou até aqui, até este e-book. Montei tudo aquilo que é um PEC, no fundo. Estamos a falar de um e-book, estamos a falar de um workbook em que qualquer empresário pode, através de cruzes e de dados, é algo muito simples e muito didático, que consegue tirar as suas conclusões, ok? E por fim, se calhar talvez o mais valioso, um Excel,
em que de seguida vou-vos mostrar, em que basicamente através da demonstração de resultados e de um balanço conseguimos perceber automaticamente como é que está a empresa, ok? Isto tanto é bom para um empresário que tem a sua empresa e que está a pensar ou tirar o seu dinheiro para uma empresa, para a sua esfera pessoal, para depois investir em imobiliário ou noutro investimento qualquer, ou mesmo para um investidor que queira, por exemplo, comprar a empresa. É algo interessante, fácil de usar e pronto, e espero que gostem. Bom, como prometido, vamos começar a analisar e a explorar então aqui este e-book e este pack, está bem? Porque este pack não é só este e-book, estamos a falar de um workbook e estamos a falar de um Excel que vamos explorar também mais à frente. Então, qual é efetivamente, ou quais são os objetivos deste pack? É dar-te ferramentas para avaliar a saúde financeira da tua empresa ou da empresa que queiras adquirir, se for o caso, e dar-te ferramentas para avaliares o impacto do investimento na performance financeira da tua empresa, ok? Para isto terás acesso a um Excel com explicação de dezenas de indicadores de avaliação de performance financeira para aplicares ao teu cenário, ok? Só tens que ter em posse duas peças fundamentais, que no fundo são o balanço e a demonstração de resultados, e convém, e aconselho vivamente, que sejam dos últimos 3 anos, porque estar a avaliar uma empresa sem ter a comparação dos 3 anos é difícil, claro que podemos fazer, mas não nos dá uma perspectiva a longo prazo daquilo que efetivamente a empresa e da capacidade da empresa ou do crescimento ou do crescimento da parte financeira da empresa, ok? Então, alguns alertas e considerações. Tal como referido na página anterior, este e-book fornece ferramentas, mas não serve como um decisor financeiro. O gestor ou investidor terá de ponderar todos os fatores e, como é lógico, nem todos os fatores estão neste e-book. Cada empresa é única e cada setor de atividade é único. E, importante, alguns indicadores devem ter de ser ajustados, está bem? Por isso é que no Excel, e se alguém tiver a ver isto já com o Excel aberto, que eu também aconselho, há na parte da folha performance, tem uma tabela basicamente a falar dos valores e dos indicadores para o setor, porque é muito difícil. Cada setor tem os seus indicadores e tem os seus valores, ok? E é difícil. Claro que nós partimos de uma base, e da base que está no Excel e que vamos ver aqui neste e-book, mas cada setor tem os seus números, portanto convém partirmos também a partir daí. Cada setor tem o seu risco e cada setor tem que ter a sua rentabilidade, vamos falar assim. Okay? É importante que tenhas uma boa consciência financeira e é importante que não olhes para os números do e-book ou os números do Excel depois de usares para a tua situação e seguir cegamente as recomendações. Analisa os cenários e compara-os com os cenários realistas do teu setor e toma uma decisão consciente, está bem? Agora o Excel. Vamos abrir o Excel desde já, que é para termos já uma noção do que é que estamos aqui a falar. Para quem ainda não tem um Excel aberto, estamos aqui a falar de 5 folhas, ok? Em que as primeiras 2 são folhas para introduzir informação. Estamos a falar do balanço e da demonstração de resultados. Isto é um balanço normal, como todos os outros, ou seja, tem as rúbricas que as pessoas contabilistas conhecem, ok? E será apenas introduzir aqui os valores, ok? Isto são apenas, é um cálculo auxiliar de balanço funcional para depois conseguirmos fazer cálculos da parte da performance financeira, ok? Mesma coisa para a demonstração demonstração de resultados, aliás, em que nós basicamente introduzimos aqui os valores e depois aqui temos os nossos cálculos auxiliares. Depois, na parte, efetivamente, de analisar a performance e os indicadores, como eu disse, são mais de 50, neste caso são 53 indicadores, e depois temos aqui o quadro, se calhar eventualmente começamos pelo quadro resumo, estamos a falar aqui de 8 indicadores que eu acho que são essenciais a analisar, porque 53, claro que cada um tem o seu pormenor e as suas conclusões, mas olharmos para estes 8 é o mais importante para percebermos efetivamente a performance financeira da empresa. Temos aqui os comentários e depois a seguir temos aqui as recomendações. Também aqui uma análise de risco, que é a análise Z-Score, em que basicamente percebemos se a empresa está em risco de falência ou não. Podemos também analisar mais à frente. E a seguir temos aqui o geral dos indicadores, tanto indicadores de curto prazo, de longo prazo, dos rácios de balanço, os rácios de rendibilidade e os graus de alavanca, ok? E depois, como eu estava a falar, os valores de cada setor. Depois temos as informações para o ano N+2, ou seja, estamos a perceber se a empresa cresceu ou decresceu durante os últimos 3 anos,
ok? E depois temos a comparação com o setor, ok? A partir então destes valores, ok? Depois aqui um comentário pessoal que qualquer pessoa pode fazer, que o empresário e o gestor pode fazer, ok? A seguir temos aqui o investimento, está feito aqui para o investimento imobiliário, em que dá para entender se faz sentido ou não fazermos um investimento a partir da empresa, ou se não, ou se calhar faz mais sentido, e para empresários que não querem misturar, faz mais sentido retirar isso para a esfera pessoal, para depois fazer o investimento. Mas temos aqui todo o cálculo no caso de empresas que tenham ou não atividade de revenda de imóveis ou de arrendamento, isso não importa. As empresas, efetivamente, e vamos ver isso durante o e-book, as empresas podem fazer investimentos. Aliás, podem e até devem, ok? Para tornar a empresa mais robusta e por outros motivos também, ok? Mas vamos aqui analisar isto primeiro. Temos aqui dados contabilísticos, em que pomos aqui alguma informação que vamos explorar no e-book. Pomos aqui a questão de se é com investimento ou se é com financiamento ou se é sem investimento, ok? Continuando, temos aqui a questão da revenda do imóvel, o arrendamento e se o imóvel é comprado para uso próprio, ok? Colocamos aqui também as informações necessárias e por fim temos aqui a parte da demonstração financeira, neste lado, aqui e aqui, onde basicamente atualizamos a demonstração de resultados, ok? Estamos aqui a falar do EBITDA, estamos aqui a falar do resultado operacional, calculamos aqui a taxa efetiva de IRC, como vimos anteriormente, e a seguir percebemos qual é que é o lucro líquido, os impostos a pagar e qual é que é efetivamente a rentabilidade que nós tiramos. Na parte aqui se for para uso próprio, já não temos aqui a questão da rentabilidade, já estamos aqui a falar então da questão de se faz sentido ou não comprarmos, por exemplo, o armazém onde nós temos a nossa operação, ok? No fim, temos qual foi o impacto do investimento na performance da empresa, ou seja, para cada indicador, se efetivamente cresceu, manteve-se ou diminuiu, ok? E no fim também temos aqui a valoração do imóvel com o tempo, que também é uma informação que pode ser importante, ok? No final temos aqui um relatório que no fundo é o resumo de tudo aquilo que está neste Excel, ok? Basicamente a partir daqui descarregamos este relatório para depois podermos apresentar em qualquer sítio, na assembleia dos sócios, etc, ok? Voltamos então aqui ao nosso e-book, ok? Como vimos, temos aqui estas 5 folhas, ok? E o que saber para entender a saúde financeira da tua empresa? Então, mas que indicadores devo saber para compreender a situação financeira da empresa? E como posso calculá-los? São dezenas, como vimos, temos neste caso 53, mas podemos focar em 8, que é o ROI, o Return on Assets, o rácio da autonomia financeira, o rácio de cobertura de gastos de financiamento, o resumo do balanço funcional, a liquidez geral, a rotação do ativo e o grau da alavanca financeira, ok? E vamos ver o porquê que estes são os principais e porquê que não são outros, ok? Antes de pensar em investir e expandir, ou mesmo manter a operação atual, é essencial compreender a real situação financeira da tua empresa. Ou seja, sim, a real. Muitos empresários não sabem a verdadeira situação financeira da empresa. Estamos a falar aqui de microempresários ou de pequenos empresários que não têm a informação e que não têm o conhecimento para fazer este tipo de análise e muitas vezes dependem dos contabilistas, por exemplo, para fazer os balanços, e é normal, o balanço e a demonstração de resultados tem que ser feito pelo contabilista. Mas depois não utilizam essas demonstrações financeiras para avaliar efetivamente como é que a empresa está financeiramente, ok? Então é isso que este e-book e que este Excel vem trazer uma autonomia ao empresário para que ele perceba se efetivamente a sua empresa está bem ou se está mal, ok? E eles não sabem efetivamente como é que está a empresa, ou é porque as vendas estão a crescer e portanto negligenciam tudo o resto, ou seja, as vendas podem estar a crescer muito, mas se nós, por exemplo, pagamos aos nossos fornecedores num prazo de pagamento mais curto que os nossos clientes nos pagam, e eventualmente as vendas podem crescer, mas eu eventualmente vou perder no meu dinheiro, ok? Vou deixar de ter dinheiro para pagar, por exemplo, salários, ok? Então as vendas podem crescer, mas convém ter a noção dos outros indicadores, ok? Ou então é porque tem liquidez e o que dá uma sensação de falsa segurança, pois o dinheiro acaba eventualmente. Por este motivo existem indicadores que
podem ser medidos pelo gestor ou investidor de forma a esclarecer e avaliar a performance financeira da empresa. E tu podes fazer o mesmo com este e-book. Então, o porquê de serem estes indicadores? O ROI é conhecido, portanto este a partida será o mais fácil de perceber, porque mede o retorno que os sócios ou investidores estão a obter. É uma métrica de desempenho puro, se o dinheiro investido está ou não a ser bem usado. O Return on Assets, porque mede o quão bem a empresa está a usar todos os seus ativos, próprios ou financiados, para gerar lucro. O rácio de autonomia financeira, porque reflete o grau de independência da empresa face a bancos ou investidores externos. Quanto maior for a autonomia, mais resistente a empresa a crises e mais bem vista será por financiadores. Ou seja, é um rácio que também é utilizado por bancos, mas já vamos ver à frente qual é que é o rácio que os bancos gostam mesmo de avaliar. Ok? A seguir, o rácio de cobertura de gastos de financiamento, porque é essencial perceber se o negócio gera caixa suficiente para pagar os encargos financeiros. Não basta gerar lucro, é preciso gerar lucro antes de pagar juros. Este rácio ajuda a medir essa margem. Ok? A linguagem está o melhor possível para que qualquer pessoa que não é da área acabe por perceber o que é que cada indicador diz, ok? O resumo do balanço funcional, porque mostra de onde vêm os recursos da empresa e para onde estão a ir. Isso é equilíbrio entre eles. Ou seja, é como olhar para um esqueleto financeiro da empresa, podes ter músculos, que são, neste caso, pela analogia, as vendas, mas se os ossos, que é a estrutura de financiamento, estiverem frágeis, o risco é grande, ok? Podemos ter músculos, mas se não tivermos ossos fortes, a empresa não é robusta o suficiente, ok? Liquidez geral, porque uma empresa pode ser lucrativa e quebrar se não tiver liquidez. Este rácio responde à pergunta: se eu tiver de pagar todas as minhas dívidas de curto prazo agora, hoje, consigo? Sim ou não? Este provavelmente é um dos indicadores. Isto agora depende da empresa para a empresa, mas é talvez um dos mais importantes, ok? É se calhar o que limita mais a expansão, o crescimento, os investimentos de uma empresa, ok? Se não tivermos esta liquidez, não podemos avançar, ok? A rotação do ativo, porque mede a eficiência da empresa na utilização dos seus ativos. Diz-nos quantas vezes o ativo total foi convertido em vendas durante o ano. Um valor alto mostra que a empresa está a tirar proveito do que tem, seja maquinaria, instalações ou estoque para gerar receita. É questão de termos muitos ativos, não tem que ser imobiliário, pode ser máquinas, pode ser colaboradores, o que seja. Se nós temos muito disto, muito dos ativos, mas depois não está a gerar receita e não está a gerar vendas, então nós não estamos a tirar partido deste ativo para fazer o que a empresa tem que fazer, que é vender, ok? O grau de alavanca financeira, porque avalia a sensibilidade do resultado líquido às dívidas da empresa. Se o GAF é elevado, significa que uma pequena variação do lucro operacional pode causar grandes flutuações no lucro líquido. É um bom indicador para saber se a dívida está a amplificar os lucros ou a torná-los voláteis demais. Basicamente é a volatilidade aqui dos indicadores, ok? Que também vamos ver mais à frente esta questão. Então, o que fazer com estes indicadores? O Excel que acompanha este guia está preparado para gerar comentários automáticos com base nos resultados de cada indicador. Estes comentários vão ajudar-te a perceber se deves investir, reforçar capitais próprios, melhorar o ciclo operacional, cortar custos, renegociar financiamentos ou simplesmente manter a estratégia atual, ok? No fundo, são comentários automáticos que estão no Excel, se vocês conseguirem abrir, está na parte da performance, no quadro resumo, em que se vocês colocarem os vossos indicadores, o vosso cenário da vossa empresa, ele dá recomendações automáticas daquilo que efetivamente vocês têm que fazer, ok? Por isso é que é valioso este Excel. Então, vamos perceber quais são, ou seja, como eu disse no início, cada setor tem as suas particularidades. Mas podemos partir aqui de uma base genérica, ou seja, de cada indicador tem o seu mínimo. Então é a partir daí que nós vamos falar dos indicadores. Ou seja, vamos partir aqui do ROI. Se o ROI for menor que 5%, que se for menor que 5%, é baixo em quase todos os setores, ok? Então a indicação é os sócios estão a ganhar pouco por cada euro que investem no negócio. É necessário melhorar a margem, aumentar a eficiência ou reduzir custos fixos, ok? São conceitos básicos e são recomendações básicas para perceber como é que nós podemos aumentar este indicador, neste caso, de uma forma eficiente, ok? O Return on Assets for menor que 3%, qual é que é a indicação? A empresa está a ganhar pouco com os recursos que tem, é necessário aumentar a rentabilidade operacional com melhor gestão de ativos e redução de ineficiências. Ou seja, estamos a falar de gestão de ativos, por exemplo, ok?
o rácio de autonomia financeira for menor que 33%. A empresa depende muito da dívida, é necessário reforçar capitais próprios ou reduzir endividamento. Ok? O rácio de cobertura de gastos de financiamento for menor que uma vez. A empresa não está a gerar lucro suficiente para pagar os juros da dívida que contraiu, é necessário reestruturar a dívida, ou seja, o que é que podemos fazer? Renegociar os prazos de financiamento, consolidar empréstimos ou cortar custos operacionais para aumentar a margem. Ok? Simples também. Se o resumo do balanço funcional for e se o indicador for a dizer mau, ok? A empresa está demasiado dependente de dívidas de curto prazo, deve procurar renegociar os financiamentos de curto prazo, procurar financiamentos de longo ou reforçar o capital próprio para ganhar estabilidade, ok? No fundo é pedir aos bancos para, em vez de estarmos a pagar o financiamento a 5 anos, por exemplo, aumentarmos, por exemplo, para 15, isto no caso de uma empresa, ok? Se a liquidez geral for menor que 100%, então quer dizer que a empresa pode ter dificuldade em pagar as contas de curto prazo. É necessário melhorar a liquidez, renegociar os prazos de pagamento com fornecedores e acelerar cobranças a clientes. É aquela questão de temos que encaixar dinheiro. Ou seja, das duas uma, ou eu procuro cobrar os meus clientes, mais clientes, ou se eu não conseguir cobrar os clientes mais rápido, ou seja, em vez de eles me pagarem a 60 dias, pagam-me a 30, ou então eu, com os fornecedores, fazer o contrário. Ou seja, eu, em vez de estar a pagar muito rápido, tento negociar com os fornecedores para pagar, em vez de a 30 dias, pagar a 60. Ok? Se a rotação do ativo for menor que 100%, a empresa pode ter estoque a mais, ativos parados ou pouca eficiência no ciclo operacional. Deve melhorar a eficiência operacional e rentabilizar melhor os ativos existentes. Ok? No fundo, é a rotação do ativo, é a rotação do estoque. Ok? Se o grau de alavanca financeira for maior que 300%, então a empresa está vulnerável face aos lucros. Isto é, se o lucro diminuir, a empresa pode não conseguir cumprir as suas responsabilidades financeiras. É necessário reduzir o risco financeiro, estabilizar os resultados operacionais e controlar o endividamento. Ok? Muitas medidas misturam-se e é normal que assim seja. Estamos a falar, por exemplo, aqui da parte dos financiamentos, na parte da cobrança a clientes, na parte da cobrança do pagamento a fornecedores. Muita coisa mistura-se, mas pronto, é importante também ter a noção de que como é que estas medidas vão influenciar depois cada indicador. Ok? Então, por que fazer investimentos com a empresa? E agora passamos aqui para outro tema, que é, quando o investidor pondera fazer um investimento pela empresa, em vez de o fazer a título pessoal, o foco na análise de investimento vai para um lugar, que é sempre impostos. Por isso é que vocês ouvem muito falar da questão de vou abrir empresa para fazer investimentos, ou tenho empresa e vou fazer investimentos porque assim pago menos impostos. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, de a título pessoal temos as mais-valias para pagar. Estamos aqui sempre a falar de entre 20% a 30%, depende do IRS de cada um, ok? Isto a contar já com os 50% que vão entrar na tributação, etc. Então estamos mais ou menos a falar destes valores, ok? E com a empresa é diferente, não só porque grande parte dos investidores acabam por reinvestir aquilo que estão a fazer, ou seja, se capitalizam um negócio de imobiliário, já sabem que depois a seguir vão querer fazer outro, então faz sentido fazer com a empresa, porque assim não vão ser, são apenas tributados em IRC e não são tributados em IRS, mas é importante perceber que aqui uma questão, que é a questão do IRC e o IRC efetivo, e é isso que vamos explorar agora. É nessa análise, a taxa de imposto que o investidor utiliza é conhecida a taxa de 20%, a nova taxa de IRC que alterou este ano. No entanto, não é tão simples assim. Existe a taxa de IRC, existe a taxa efetiva de IRC. Isto para empresários que já têm atividade, ok? E a taxa de efetiva de IRC pode ser mais alta ou mais baixa, consoante determinados detalhes da empresa, como por exemplo, tributações autónomas, no fundo aumenta a taxa efetiva, os gastos não dedutíveis, que aumenta a taxa efetiva, os benefícios fiscais, que reduz, e os prejuízos fiscais no passado, que reduz também a taxa efetiva. Estou a dar uns exemplos, não é tudo. Há várias formas de alterar aqui o IRC para uma empresa, ok? E a taxa efetiva que vai incidir sobre o lucro do investimento, ou seja, é esta taxa, não são os 20%, pode ser mais, pode ser menos, ok? E é uma questão de vermos, por isso vamos ver um exemplo, ok? A tua empresa faturou em vendas 1.850.000 e durante esse período teve custos de 1.280.000, ou seja, o resultado antes de impostos é de um menos o outro, que dá os 570.000 euros, ok? Para o cálculo de IRC somos obrigados a fazer os seguintes ajustamentos. Vamos considerar estes ajustamentos.
O contabilista tem esta informação e sabe dizer-vos muito facilmente qual é que é a taxa efetiva da vossa empresa, ok? Mas vocês perceberem aqui como é que isto tudo altera. A empresa teve despesas não aceites fiscalmente como coimas e refeições não documentadas no valor de 122 mil euros, ok? Estou a dar aqui um exemplo. A empresa teve de reduzir 6 mil euros referentes a rendimentos isentos. Ou seja, temos que fazer aumenta o lucro, porque aumenta a taxa efetiva, o outro reduz a taxa efetiva e diminui o lucro, ok? Então será os 570 mais os 122 menos os 6, que dá os 686 mil, ok? Para além disso, vamos considerar que a empresa, por exemplo, foi criada em 2023, nos primeiros 2 anos teve que fazer investimentos, um investimento inicial grande, no primeiro ano 220 mil euros e no segundo ano 230 mil euros, ok? E esse prejuízo tem que ser cortado depois ao lucro deste ano, ok? Em que realmente foi faturado os 570 mil de lucro. Então temos que fazer os 686, que era o nosso lucro tributável, menos os dois, os 450 mil e 200, que dá os 235 e 800, ok? Portanto, isto é efetivamente a matéria coletável. Então, a partir daí temos que, é nesse valor que vai incidir os impostos, ou seja, vamos primeiro, nos primeiros 25 mil euros, tributar 16% e no restante tributar 20%. E isso dá um valor de IRC a pagar de 46.160 euros, ok? A tua empresa terá de pagar 46.160 de IRC pela faturação da tua atividade. Mas calma, que ainda faltam outros impostos, que é a derrama e as tributações autónomas, ok? Então nestes 46 aumentamos também as 10.290 e as 21.872, que dá os 78.322. Então agora sim podemos calcular a nossa taxa efetiva, que será o quê? Será os 570, este valor, os 78.322, que é efetivamente aquilo que vocês vão ter que entregar à AT, Autoridade Tributária, a dividir pelo vosso lucro inicial no volume de faturação, ok? Que é os 570 mil. E isto dá uma taxa efetiva de 13,64%, ou seja, nada a ver com os 20% que nós tínhamos visto anteriormente, ok? A taxa de imposto a pagar na tua empresa é de 13,74%, ou seja, abaixo dos 20%. Ou seja, caso consideres fazer um investimento com a empresa, a taxa a considerar na análise é 13,74%, não os 20%, ok? Saber isto pode mudar completamente a forma como avalias o investimento. E pronto, está vista a questão aqui da taxa efetiva, passamos aqui ao próximo tópico, está bem? O próximo tópico é aqui a questão da depreciação e de como é que a depreciação pode afetar o teu, não só o teu investimento, mas também a performance financeira da empresa, ok? Quando uma empresa compra um bem, como um carro, uma máquina, um edifício, esse bem não entra como gasto no momento da compra, entra como um ativo e o seu valor é espelhado ao longo dos anos de vida útil, ok? Esse espalhar de custos chama-se depreciação. Então vamos a um exemplo simples. Neste caso vamos dizer que a empresa comprou uma viatura por 30 mil euros. A vida útil estimada é de 5 anos. É a vida útil para viaturas e está regulado, ok? Regulado pelo Estado e pelas normas contabilísticas. Vamos dizer que são 5 anos e a depreciação anual então é de 6 mil euros, que é os 30 mil a dividir por 5. Ou seja, todos os anos a empresa registra 6 mil euros como gasto, mesmo já tenha pago o bem no início, ok? É a depreciação. E vamos perceber como é que isso funciona para os imóveis. Já vimos como funciona a base para o cálculo da depreciação, no entanto vamos clarificar em 3 pontos como calcular a depreciação para um imóvel. O primeiro ponto é a vida útil padrão para um imóvel é de 50 anos, no entanto o gestor pode decidir aplicar uma vida útil mais curta ou mais longa, o que poderá afetar negativamente a otimização fiscal, ok? Isto é uma questão e o melhor a fazer é falar com o vosso contabilista. O vosso contabilista vai saber qual é que é melhor e o que é mais rentável para a empresa, porque o contabilista e o gestor pode escolher qual é que é a vida útil do imóvel e no Excel dá para alterar. O vosso contabilista vai saber de certeza qual é que é a forma a melhor forma de otimizar fiscalmente este ponto, ok? Mas é só para vocês saberem que há forma de o fazer, mas existe uma forma eficiente no vosso cenário, ok? A autoridade tributária só aceita a depreciação de 75% do valor do imóvel, assumindo os restantes 25% que correspondem ao valor do terreno que não se deprecia. Excepcionalmente, este limite pode ser ultrapassado se a empresa provar que o terreno representa uma maior parte inferior
uma parte inferior a 25% com base numa avaliação independente. Isto é raro acontecer, geralmente são os 75%. Para vocês provarem que é superior aos 75%, têm que entregar uma série de documentos que pronto, mas se fizer sentido no vosso cenário, façam, não é? Terceiro ponto, o valor da escritura, o IMT e o imposto de selo são considerados custos diretamente atribuíveis à aquisição do imóvel, por isso entram no valor depreciável juntamente com o preço da compra, ou seja, temos que contabilizar estes custos depois como se fosse o valor do imóvel, ok? E é isso que está feito também no Excel, ok? Então, como é que se define o imóvel no balanço contabilístico? Há 3 formas de o fazer, que é pelo ativo fixo tangível, pela propriedade de investimento ou pelo inventário. Então, e como decidir qual é a classificação certa? Tudo depende da intenção económica e do uso real do imóvel. Tudo depende daquilo que nós queremos fazer com o bem, ok? Então, se vais usá-lo para a tua atividade, exemplo do escritório, se vais arrendá-lo ou valorizá-lo, se vais vendê-lo no curto prazo e tens atividade no setor imobiliário, ou se vais vendê-lo no curto prazo e não tens atividade no setor. São basicamente as 4 formas e as 4 vertentes que vocês podem fazer na compra de um imóvel com a empresa, ok? Então vamos ver como é que vamos atribuir a rúbrica a cada tipo de intenção, ok? Então, primeiro tópico, ativo fixo tangível e propriedade de investimento. Um ativo fixo tangível é uma classificação usada quando o imóvel é utilizado diretamente na atividade da empresa, por exemplo, como um armazém para guardar mercadoria, como um escritório ou como fábrica onde ocorre a produção, ok? Quais são as implicações? O imóvel é depreciado ao longo da sua vida útil, as despesas de manutenção podem ser deduzidas fiscalmente, ok? Uma propriedade de investimento, passamos aqui à parte da propriedade de investimento. Aplica-se quando o imóvel é mantido com o objetivo de gerar rendimentos, como arrendamento ou valorização ao longo do tempo. Implicações, pode ser avaliado pelo modelo do custo, o ativo vale o valor da aquisição ou do justo valor. O ativo é avaliado e desvaloriza com o tempo. Ou seja, geralmente os contabilistas usam a questão aqui do modelo de custo, que é quanto é que foi comprado. Mas falado com o vosso contabilista, eles podem ajudar-vos a entender se faz mais sentido usar aqui o modelo do justo valor, ok? No modelo do justo valor não há depreciação, as valorizações e desvalorizações vão diretamente para o valor do ativo. É aqui o problema do justo valor, ok? Por isso é que a maior parte dos casos é pelo modelo do custo que é o mais utilizado, ok? Então, o resumo aqui sobre o ativo fixo tangível e propriedade de investimento. O ativo fixo tangível, geralmente usado quando o imóvel é do bem da empresa e a empresa está a usar o imóvel para o seu uso próprio e para a sua operação, e se for a propriedade de investimento. Então estamos a falar aqui de um imóvel que a empresa possui e que, por exemplo, vai pô-la a arrendar para gerar rendimentos, ok? Atenção que, e eu vou falar disto mais à frente, não é necessário ter atividade de arrendamento de imóveis para arrendar um imóvel, ok? A empresa pode, muito bem, utilizar o imóvel que tem para arrendar e coloca-o contabilisticamente na rúbrica de propriedades de investimento, ok? Não é necessário ter atividade de arrendamento de imóveis. Passamos ao próximo tópico, que é a questão do inventários e empresas com atividade no setor. Já vimos ativo fixo tangível, já vimos propriedade de investimento e agora vamos ver o inventário. A classificação de inventário é usada quando o imóvel é adquirido com o objetivo de ser revendido no curso normal da atividade da empresa. Ou seja, não existe depreciação. O imóvel é contabilizado como inventário, é como se fosse uma mercadoria. Então, acaba por não ter depreciação, ok? Mas a tua empresa quer fazer um negócio de venda de um imóvel e não tem o CAI no setor do imobiliário, ou seja, o CAI 108.100. A tua empresa pode fazer esse negócio? A resposta curta é sim, pode fazê-lo. Não é proibido por lei. Não existe nenhuma norma legal que proíba a empresa de fora do setor de fazer uma operação de compra e revenda de imóveis. O que existe são critérios para um enquadramento correto da operação. Ou seja, de uma forma geral, se não for algo recorrente, se não for uma operação recorrente, e se for, por exemplo, se for muito, muito esporádico, ou feito uma vez ou 2 vezes, a empresa pode fazer uma revenda do imóvel, ok? E assim coloca o imóvel no ativo fixo tangível, como se fosse para o bem próprio, mas depois, passado uns meses, pode voltar a revender. Isto não é proibido. O que é proibido é fazê-lo isso recorrentemente. É a autoridade tributária perceber que estão a fazer isso e, em vez de colocarem o imóvel no sítio certo,
isso, no fundo acaba por ser uma atividade, vocês estão a comprar e a revender, isso é uma atividade, que é o 68.100. Se vocês estão a fazer isso e a colocar o imóvel na rúbrica ativo fixo tangível, então não está a fazer sentido, porque vocês estão a fazer uma atividade, mas sem a ter, ok? Mas vamos explorar isso mais à frente. Então, qual é que é a situação? A empresa comprou e revendeu pontualmente sem atividade aberta no setor. Qual é que é a consequência? Pode tratar-se como uma operação excepcional, classifica-se o imóvel como ativo fixo tangível ou outro ativo e reconhece o ganho na venda. Ou seja, se for uma coisa muito esporádica, ok, acontece isto, se for uma vez, e a autoridade tributária, à partida, não vai dizer nada. A empresa começa a fazer isto recorrentemente. A autoridade tributária pode entender que está a exercer atividade imobiliária sem CAI. Deve mudar o CAI e registrar imóveis como inventário. Ok? Se for recorrente, é o que deve ser feito. Ok? A empresa declara a intenção de revender, mas registra como uma propriedade de investimento o ativo fixo tangível. Pode haver correções em inspeção fiscal se não houver coerência entre a contabilidade, a prática e o CAI. O que pode acontecer em caso de erro de enquadramento, ou seja, de falharmos na rúbrica, ou seja, queremos fazer uma revenda, mas colocarmos o imóvel como propriedade de investimento ou como ativo fixo tangível, ou não termos CAI, que é aquilo que está aqui explicado. O que é que pode acontecer? Eventual não aceitação de deduções de gastos ou depreciações, ok? Ou multas residuais, se houver impacto no IRC, se houver omissão de rendimentos, ou má-fé, coima, juros ou correção, ok? Espero que esta parte tenha ficado clara, porque sim, para quem quer fazer negócio de revenda de imóveis e tenha a sua empresa, convém abrir atividade nessa área, ok? Ou então, criam uma nova empresa para o fazer, ok? Bom, anteriormente disse que não é necessário ter atividade de arrendamento para ter rendimentos de arrendamento em Portugal, ok? De um imóvel que a empresa possa possuir. Então, vamos ver aqui essa questão. Na mesma lógica que uma empresa quantidade de revenda de imóveis, uma empresa quantidade de arrendamento deveria classificar o imóvel para arrendamento como inventário. A resposta direta é não é necessário. Ter o CAI de arrendamento não obriga a classificar o imóvel como inventário. O CAI apenas indica a natureza da atividade, mas não define sozinho a classificação contabilística dos bens. Classificar o bem como inventário, em vez de propriedade de investimento, pode limitar deduções fiscais importantes como a depreciação. Ou seja, vocês têm atividade de arrendamento de imóveis, mas colocam essa casa que vocês têm a arrendar no balanço na propriedade de investimento. Aliás, no inventário deste cenário. No inventário não existe depreciação, ou seja, uma dedução que vocês possam ter da depreciação do imóvel ao longo do tempo, vocês que se colocarem no inventário não a vão ter. No entanto, as normas contabilísticas permitem que vocês coloquem o imóvel como propriedade de investimento. E aí sim, vocês vão deduzir a depreciação do imóvel ao longo do tempo. Vocês vão pagar menos impostos ao final do ano, ok? Então, continuando, classificar o imóvel como inventário em vez de propriedade de investimento pode limitar as deduções fiscais importantes como a depreciação. Conclusão, arrendas o imóvel, classifica como propriedade de investimento independentemente do CAI, ok? É o mais rentável e para uma empresa que quer fazer isto, alertem o vosso contabilista de que é mais rentável desta forma, ok? Se os rendimentos provenientes do arrendamento forem mais de 50% de faturação da tua empresa, então estes rendimentos vão cair no regime de transferência fiscal. Outro tema, vamos explorar aqui, tenho um vídeo no meu canal que fala exatamente sobre isto, não vamos explorar isso aqui porque não vale a pena, é outro tópico também longo, ok? Longo e um pouco complexo. Bom, então vamos aqui perceber exatamente como é que funciona aqui esta questão se uma empresa tem CAI ou não tem CAI, ok? Então a classificação do imóvel, se tiver CAI é com inventário, se não tiver CAI é o ativo fixo tangível, mas só o podem fazer muito pontualmente. A depreciação não existe com empresas que têm CAI, porque o imóvel vai logo para o inventário e no inventário não tem depreciação, ok? Se a empresa sem CAI, então aí vai para o ativo fixo tangível, vai ter depreciação, mas se for revenda é só pontualmente. Ou seja, se for para uso próprio, faz todo sentido. Faz todo sentido e deve ir para o ativo fixo tangível para depois ser contabilizada a questão e deduzido a questão da depreciação. Custo reconhecido na venda, custo de aquisição total e isto para empresas com CAI e sem CAI o valor líquido do ativo já depreciado, ok? Registro da venda com CAI no resultado antes de impostos, ok? E que sem CAI mais valia sobre o ativo.
A justificação legal é atividade habitual e sem CAI, operação pontual e excepcional, ok? Como te falamos. O impacto fiscal é sobre o lucro comercial e quando não tem CAI é sobre mais-valias contabilísticas. Ou seja, a longo prazo manter imóveis em ativo fixo tangível para revenda sem CAI apropriado para levar a reclassificação pela AT e penalizações. Este cenário é pontual e não pode ser recorrente, por isso o CAI é mais uma questão de estratégia e consistência futura do que de impacto imediato, ok? É questão de, se vocês querem fazer revenda, ou abram uma empresa nova, ou abram atividade, ou abram uma empresa nova para fazer essa operação, ok? Bom, ainda falando sobre a questão da tributação, e para quem considera abrir atividade ou abrir empresa aqui na questão no setor imobiliário acima de tudo, temos aqui a questão do IRC em regime simplificado, ok? Este IRC de regime simplificado tem a vantagem de a tributação ser baixa. Porquê? Para regime simplificado e na questão do setor imobiliário e revenda de imóveis, o Estado e a autoridade tributária considera que a empresa tem gastos no valor neste cenário, de 96%. Ou seja, eles consideram que o volume de faturação, 96% do volume é gastos para a empresa. E, portanto, eles só consideram apenas 4% para considerar para a tributação. Mas vamos ver isso aqui nesta página. Quando falamos de IRC, falar sobre 4% de tributação parece irrealista, no entanto, garantindo alguns critérios, pode estar abrangido por este regime. Ou seja, o regime que estamos a falar é o regime simplificado para IRC. Este regime considera que a empresa teve gastos de 96% dos lucros e, portanto, para tributar teremos apenas os restantes 4%, que é o lucro presumido. Para que isto aconteça, é necessário que o imóvel seja considerado inventário, visto que o fisco olha para os gastos de 96% como atividade e, portanto, o imóvel terá de ser inventário e a empresa deverá ter CAI na atividade. Ou seja, para este cenário, CAI na atividade e imóvel no inventário, ok? Sendo assim, este cenário só faz sentido aplicar-se a empresa com atividade de revenda de imóveis, ok? Para melhorar, no primeiro ano de atividade, o lucro presumido é de 2% e no segundo é de 3%, portanto, este regime favorece, acima de tudo, empresas novas, ok? No entanto, há outros critérios a cumprir para ser aceito neste regime, que é o volume de negócios tem que ser inferior a 200 mil euros, ter início de atividade ou não ter ultrapassado os limites nos últimos 2 anos, a empresa não pode obter mais de 25% dos seus rendimentos capitais, rendimentos perdiais, mais-valias, subsídios não operacionais, entre outros, não estar enquadrada em atividades excluídas do regime, ok? Qual é que é o problema deste cenário e tendo em conta que estamos a falar de imóveis? É que a questão de inferior a 200 mil euros. Qualquer imóvel, pelo menos nas grandes cidades, Porto, Lisboa e pouco mais, e Coimbra, etc., um imóvel de 200 mil euros é muito fácil de encontrar, ou seja, a autoridade tributária não considera o lucro, ou seja, não estamos a falar de 200 mil euros em lucro, estamos a falar de 200 mil euros em volume de faturação. Se eu vendo um imóvel de 201 mil euros, se eu vendo por 201 mil euros, já não consigo entrar aqui no regime de regime simplificado, ok? Vejamos então um exemplo. Uma empresa no primeiro ano de atividade com um volume de negócios de 100 mil euros, com atividade no setor de revenda de imóveis, que tenha comprado um imóvel de 100 mil euros, feito obra no valor de 10 mil e vendido por 150. Será tributado da seguinte forma, que é os 150, que foi o volume de faturação, foi aquilo que efetivamente foi vendido, vezes 0.02, que é igual a 3 mil euros. Ou seja, 3 mil vezes 16 dá 480 euros. O imposto a pagar nesta operação é de 480 euros. Portanto, num lucro de 40 mil euros, que é os 100 mais 10, os 150 menos os 100 mais 10, num lucro de 40 mil paga 480. Isto não existe noutro regime senão este, ok? Passando aqui para a questão do compra para uso próprio, uma decisão difícil para qualquer gestor ou qualquer empresário, porque eles operam num imóvel que é arrendado, ou seja, estamos a falar de um armazém, estamos a falar de um escritório, e eventualmente ponderam, de alguma forma, comprar esse imóvel, tendo em conta que eventualmente podem ter liquidez para isso, ou porque faz sentido, ou porque preferem comprar um imóvel do que estar a pagar a renda ao longo do tempo, e portanto o importante é ter um indicador que nos diga se faz sentido ou não fazer esta operação. A decisão de comprar o espaço onde a tua empresa está a operar tem de ser ponderada seriamente. Para isso, existem alguns indicadores que podemos usar para perceber a viabilidade da operação. Ou seja, temos este rácio que é o preço a dividir pela renda.
Ou seja, diz quantos anos de renda seriam necessários para igualar o custo da compra. Ou seja, se for menor que 15 anos, comprar pode compensar. Se for mais de 20 anos, arrendar costuma ser mais vantajoso. Ou seja, estamos a falar aqui, por exemplo, um imóvel custa 300 mil e a renda é de 18 mil euros anuais. Então, este indicador é 16,6%. Ou seja, está ali no limite entre comprar ou continuar no arrendamento. Ok? Isto também está no Excel, na coluna que diz para comprar por uso próprio, e pode ser um indicador importante para quem queira fazer este passo, que é comprar o imóvel onde estão a operar. A empresa terá de considerar outros fatores como a consequência fiscal da compra, visto que a renda deixa de ser dedutível e passa a ser dedutível apenas a depreciação e os juros do crédito, caso exista. O capital amortizado não é custo fiscal, ok? É aquela questão, um dos custos que a empresa tem e que deduzia os lucros era a renda. Se compra o imóvel, deixa de ter essa renda para deduzir no seu lucro e nos impostos depois no final do ano, ok? Tem apenas as despesas de manutenção normais, ok? Valorização e desvalorização em função do tempo. Ao longo do tempo, o valor do dinheiro tende a diminuir devido à inflação, o que provoca uma desvalorização dos cash flows futuros e impacta negativamente a rentabilidade real dos investimentos. Isto significa que, mesmo que o imóvel gere rendas constantes, o seu valor em termos reais poderá ser menor no futuro se não houver uma atualização correspondente à inflação. Por outro lado, o próprio imóvel tende a valorizar-se ao longo do tempo, em grande parte pela mesma razão. A inflação aumenta o custo de construção, o valor do solo e a procura por ativos reais como o imobiliário. Assim, ainda que os fluxos de caixa se desvalorizem, o valor patrimonial do investimento tende a crescer, funcionando como uma proteção natural contra a inflação. Por isso é que no Excel tem lá uma caixinha a dizer a valorização do imóvel, em que podemos contabilizar ao longo do tempo quanto é que o imóvel pode crescer. E se calhar faz sentido, não faz sentido para a revenda, mas eventualmente para a revenda, para o arrendamento ou para o uso próprio, pode fazer sentido analisar, ok? Passando para o tópico a seguir, que é a questão de financiamentos e se vale a pena pedir o dinheiro emprestado. Ou seja, antes de entrarmos no investimento, temos que considerar as hipóteses de ter acesso a capital. Pode fazer sentido para a tua empresa, caso queiras, continuar com liquidez ou alavancar o investimento, ok? Qualquer uma dessas hipóteses é legítima, mas será que os bancos são os únicos a emprestar dinheiro para o teu objetivo? A resposta é claro que não. Há outras formas de aceder a capital, como por exemplo, abrir o capital social a outros investidores, capital social da empresa, leasing, alocação à financeira, recorrer à emissão de obrigações em casos particulares ou outras modalidades extraordinárias como descontos bancários, letras, etc. Isto na parte operacional da empresa, ok? São algumas formas que podem fazer sentido para criar liquidez ou para gerar um financiamento para depois fazermos investimentos não só imobiliários, mas por exemplo máquinas para operação, contratar colaboradores, etc. Pela via tradicional, pedir um empréstimo ao banco como empresa é muito diferente de um empréstimo a título pessoal. Ou seja, um empréstimo empresarial é concebido para financiar atividades comerciais como expansão de negócios, aquisição de equipamentos ou reforço de tesouraria. Os montantes e os prazos são mais pequenos do que um crédito de habitação, ou seja, na ordem dos 15 anos, o que faz com que as prestações sejam mais altas. Taxas de juros e condições. As taxas de juros são elevadas do que um crédito de habitação para particular. Frequentemente exigem garantias como hipotecas, penhoras ou avalos. Os encargos financeiros, como juros e comissões, podem ser considerados custos fiscais. Ou seja, estamos a falar aqui de pedir um empréstimo a título empresarial é muito mais difícil e tem muito mais exigências do que se pedir um crédito particular, como se calhar muitos de vocês estão habituados a pedir, ok? Para pedir o dinheiro pela empresa, um banco, será necessário passar por uma avaliação para perceber se a empresa tem estrutura para contrair um crédito. Ou seja, um dos indicadores mais importantes para o banco é o débito do EBITDA, ok? Este rácio mostra quantos anos de EBITDA seriam necessários para pagar toda a dívida financeira da empresa, assumindo que o EBITDA seria totalmente usado para esse fim. Para empresas com um débito EBITDA inferior a 2 anos, podemos considerar que está muito saudável e que a empresa tem boa capacidade de pagamentos. Para empresas com débito EBITDA superior a 3,5 anos, podemos considerar que a dívida é alta, face à geração de cash flow operacional, que existe risco de incumprimento. Para melhorar este indicador, a empresa pode renegociar condições de financiamento ou amortizar a dívida. No Excel, este indicador é o 8º na tabela de indicadores. Seja um indicador bastante importante
para caso se alguém quiser pedir financiamento, é o 8º no Excel. Analisem para o vosso cenário para perceber qual é que seria a resposta do banco para a vossa situação, ok? Bom, chegamos aqui à segunda parte deste e-book e deste pack, que é perceber se a empresa está pronta para investir ou não, ok? E isto basicamente significa o quê? Significa ter uma estrutura financeira equilibrada, rentabilidade suficiente e liquidez mínima para aguentar o esforço de um novo ativo como um imóvel, ok? Comprar um ativo como um imóvel é preciso de dar uma entrada relativamente grande, então a empresa tem que perceber se realmente tem capacidade para isso ou não, tanto para fazer o investimento como depois para aguentar aquilo que seja eventuais financiamentos, ok? Então, investir no imóvel implica compromissos como uma entrada inicial, endividamento bancário, se caso seja necessário, custos operacionais, ou seja, seguros, manutenção e impostos, e em alguns casos ausência de retorno imediato. Por isso, antes de investir, a empresa deve demonstrar capacidade financeira para suportar este peso sem comprometer a sua atividade principal. Isto é o mais importante, por isso é que muitas vezes as empresas e os empresários que têm a intenção de investir em imobiliário ou noutro tipo de ativos, das duas uma, ou têm muita consciência daquilo que está a fazer e da capacidade da empresa e têm consciência daquilo que a empresa consegue realmente suportar estes custos, ou então se a título pessoal ou eventualmente para uma holding, que é aquilo que nós vamos ver no final do vídeo, ok? Então, quais são os 5 indicadores a analisar caso para cenários de empresas que realmente querem fazer este tipo de investimentos? Primeiro, a liquidez geral deve estar acima de 150%, mostra se a empresa consegue pagar as suas dívidas a curto prazo, ok? Como vimos anteriormente, para uma empresa que está relativamente bem posicionada financeiramente, está acima dos 100%, ou seja, ela consegue pagar todos os custos anuais desse ano e tem capacidade para fazer isso, para pagar esses custos. Para uma empresa que quer fazer um investimento mais robusto, como por exemplo um investimento imobiliário, se calhar ponderarmos o acima dos 150%, ok? A autonomia financeira deve estar acima dos 33%, média independência da empresa face a financiamentos externos, rentabilidade dos capitais próprios, o ROI, idealmente acima dos 5%, mostra que o negócio é rentável para os sócios. O rácio de cobertura de gastos de financiamento, idealmente acima de 2 vezes, indica-se o EBIT, que basicamente é o resultado operacional, é suficiente para cobrir os encargos com a dívida, ok? E o rácio de endividamento, que é idealmente abaixo dos 66%, quanto mais baixo, melhor, ok? E ajuda a perceber se a empresa já está demasiado alavancada ou não, ok? Se ignorares o sinal de alerta e investires mesmo assim, o que é que significa? Para a liquidez geral, a tua empresa pode não conseguir pagar fornecedores ou salários a curto prazo, aquela questão da liquidez, que nós falamos no início, muito importante. A autonomia financeira, o risco de colapso em cenários de crise aumenta, qualquer crédito adicional torna a tua empresa ainda mais dependente de capitais alheios, ou seja, está muito dependente de financiamentos externos. A rentabilidade de capitais próprios, o investimento vai competir com uma rentabilidade já fraca, convém focar primeiro em aumentar a rentabilidade da operação da tua empresa. Ou seja, já temos aqui se temos um ROI baixo, vamos estar a investir a investir noutro investimento que não tem a ver com o nosso negócio. Não sei se faz sentido, se calhar mais vale focar primeiro naquilo que é a operação principal e tentar tornar o negócio mais eficiente pela gestão de ativos, pela gestão de stock, antes de avançar para outro investimento, ok? O rácio de cobertura de gastos de financiamento significa que nem o lucro operacional cobre os juros da dívida atual. Se assumires mais dívida para investires, podes entrar num ciclo de incumprimento, ok? Se já não consegues pagar os juros, neste caso estamos a falar aqui de juros, não consegues pagar os juros agora, não é com o próximo financiamento que vais conseguir pagar, ok? E o rácio de endividamento, mais dívida, torna difícil renegociar crédito, atrasa investimentos futuros e pode comprometer a solvência, ok? Então, como recuperar cada indicador antes de investir? E temos aqui algumas medidas que podemos utilizar. Ou seja, para a liquidez geral, cobrar clientes mais cedo, renegociar prazos de fornecedores, reduzir despesas não essenciais, evitar novos investimentos ou até estabilizar o fluxo de caixa. Para a autonomia financeira, reforçar os capitais próprios, reestruturar a dívida de curto prazo para prazos mais longos, reduzir os investimentos com financiamento externo, ou seja, reforçar os capitais e renegociar os créditos para que se possa pagar com prazos mais longos. O ROI é aumentar as margens no geral, ou seja, subir os preços, reduzir custos ou reavaliar produtos ou serviços menos rentáveis, melhorar eficiências sem aumentar a estrutura, evitar aumento desnecessário de capital próprio. Para a cobertura de gastos de financiamento, cortar custos operacionais, aumentar o EBIT com melhor gestão, consolidar ou renegociar a dívida atual,
e esperar até ter resultados operacionais mais sólidos antes de um novo financiamento. Para o rácio do endividamento, amortizar parte da dívida com o sustento da tesouraria, reforçar o capital próprio, evitar contrair novos créditos e rever a estrutura de financiamento para reduzir encargos, ok? Isto são tudo conceitos que também já exploramos, ok? Como é que o investimento pode impactar a performance financeira da tua empresa? Ao adquirir um imóvel, a empresa está a converter liquidez, dinheiro, num ativo fixo que não gera retorno imediato, pelo menos na maioria dos casos, e isto tem impactos diretos nos indicadores. Ou seja, a liquidez geral pode cair, porque há menos dinheiro disponível, o endividamento pode aumentar se for usado crédito bancário, a cobertura de gastos de financiamento pode piorar se os encargos da nova dívida forem superiores ao aumento do EBIT, do resultado operacional. O ROI pode cair se o novo ativo não gerar retorno suficiente a curto prazo e a autonomia pode baixar se o capital próprio não for reforçado para acompanhar o novo passivo, ok? Por isso é fundamental simular o cenário após o investimento, antes de o concretizar, ok? A folha de Excel ajuda precisamente a isso, a perceber como é que estamos atualmente e como é que fica. Vocês é só irem à folha do investimento imobiliário, irem ao final dessa página e vocês veem o resumo e percebemos qual é que era o cenário antes de fazermos este investimento e qual é que é o cenário depois de fazermos o investimento, está bem? E percebemos a partir desses indicadores o que é que realmente acontece. Os comentários são automatizados, ou seja, nós conseguimos perceber quais são as recomendações para cada tipo de indicador, ok? Também no Excel e na folha ao lado nós temos uma página que diz relatório. E esse relatório, no fundo, é o resumo do Excel e daquilo que vocês, da vossa situação financeira e da situação financeira da vossa empresa, ok? Este separador serve para obter um relatório sobre todos os pormenores relacionados com a performance financeira da empresa e com o investimento que tens em mente. Que utilidades podes dar a este relatório? Apresentar aos sócios os detalhes do investimento, comparar diferentes investimentos, apresentar os detalhes a financiadores, como bancos ou investidores externos, ou simplesmente para arquivar os relatórios, pois é mais simples que arquivar diferentes Excels, ok? No fundo, interessante pelo menos para estas 4 vertentes, mas qualquer um pode usar para outra intenção qualquer, ok? Então, passamos aqui para a parte das simulações e casos reais. A partir daqui vamos abordar 2 casos diferentes de empresas com características muito diferentes e vamos aplicar os conceitos vistos neste e-book. São 2 casos de 2 empresas que ponderam diversificar os seus investimentos de forma a dar mais robustez à saúde financeira a longo prazo. E questionaram se, tendo em conta a sua performance, faria sentido avançar com alguns negócios que surgiram recentemente. Então estamos a falar aqui de 2 empresas. A empresa 1, que é uma empresa industrial no setor do fabrico e distribuição de materiais de construção, e o comentário é: surgiu a oportunidade de comprar um terreno para fazer construção de raiz numa moradia. Para a empresa 2, é uma empresa de serviços do setor de consultoria e tecnologia B2B, e surgiu a oportunidade de comprar um imóvel para colocar em arrendamento e assim diversificar os seus investimentos, ok? Então, começamos pelo caso número 1, para a empresa número 1, que é a empresa de materiais de construção, ok? E a operação vamos aqui falar um bocadinho dos detalhes desta empresa. A empresa conta com 25 colaboradores, tem produção própria e vende a clientes nacionais, tem prazos médios de recebimento a 90 dias e prazos de pagamentos de fornecedores em 45 dias. Tem 2 empréstimos bancários ativos, não sei se de máquina, tendo em conta que eles fazem produção, então eventualmente podem ter pedido um financiamento para aquisição de máquinas, por exemplo, de fabrico, de produção de materiais de construção, etc. Então vamos analisar o balanço e a demonstração de resultados desta empresa. A empresa possui bens tangíveis, máquinas, armazém próprio, no entanto o volume de passivos correntes e não correntes preocupam a análise. Isto acontece devido aos financiamentos a que a empresa contraiu no passado. Estamos a falar aqui de 2 financiamentos, ok? Por isso é preciso ter atenção a este pormenor. Quanto à demonstração de resultados, a empresa é rentável, mas trabalha com margens curtas. Um pequeno aumento de custos ou atraso nos pagamentos dos clientes pode afetar os lucros em imediato. Ok? Estamos a falar aqui de margens curtas e se calhar negociar também aqui a questão dos prazos de pagamentos e recebimentos. Estas são as conclusões desta análise, ou seja, em termos de indicadores, ok? E, portanto, o ROI de 6.2, superior a 5, no entanto, será necessário comparar este valor com a prática do setor para perceber se existe forma de aumentar esta rentabilidade. Eventualmente pode ser baixa, tendo em conta o setor, ok? A liquidez geral é 95%, a empresa sobrevive na dependência da entrada de dinheiro contínua para cumprir obrigações de curto prazo. Ela não consegue pagar, se ela hoje tiver que pagar os custos e as responsabilidades deste ano,
ela não consegue fazer imediatamente, ok? É isso que significa aqui os 95%. Autonomia financeira de 29% significa que 71% dos ativos da empresa são financiados por capitais alheios, ou seja, os bancos, o que torna a empresa dependente de terceiros e vulnerável a taxas de juros e restrições de crédito, ok? Está com a autonomia financeira um pouco em baixo, ok? A cobertura de gastos de financiamento de 1.3 vezes, ou seja, apesar de estar acima de 1, a empresa apenas cobre os seus encargos financeiros sem folga, ok? Devia ser mais. O rácio de endividamento de 71%, existe pouca margem para contrair novas dívidas, sem colocar em risco a estabilidade. Ou seja, está sobreendividado. Okay? Quais são as conclusões? As causas para a negativa saúde financeira da empresa. Os recebimentos muito atrasados, 90 dias, face aos pagamentos a fornecedores, 45 dias. Okay? A empresa financia o negócio dos clientes, o que afeta a liquidez. Ela paga aos fornecedores mais rápido que recebe aos clientes. Okay? A dependência de empréstimos bancários, o que aumenta a pressão financeira. Ou seja, estamos a falar aqui dos 2 empréstimos, e as margens de lucro apertadas, o que limita a capacidade de gerar liquidez com resultados. A margem de 6.2, eventualmente, para o setor, parece-me ligeiramente baixo. Okay? A decisão final, adiar o investimento. Antes de considerar o investimento, a empresa pode seguir algumas recomendações para melhorar a performance atual da empresa. E essas recomendações passam por melhorar o ciclo de caixa, okay? Falamos aqui da questão dos dias de pagamento e recebimento, a margem de lucro, e falamos aqui da questão dos 6.2%, que à partida poderá ser baixo, está ali no limite, está acima dos 5, mas continua ali no limite. Reduzir o endividamento, tendo em conta que tem os 2 empréstimos, e reforçar os capitais próprios e eventualmente para aumentar a liquidez que está nos 95% e se calhar passarmos para os tais 150%, está bem? Que é o recomendável aqui para as empresas. Com estas medidas, a empresa pode, em 12 a 18 meses, reequilibrar a estrutura e voltar a ponderar o investimento com mais segurança, ok? Passamos aqui para o caso número 2, para a empresa 2, que é uma empresa de consultoria, que faz consultoria de tecnologia, serviços B2B, ok? Então estamos a falar de uma empresa que conta com 12 colaboradores, com a faturação mensal em modelo de subscrição, tem prazos médios de recebimento a 30 dias e prazos de pagamento a fornecedores em 45, sem dívida, ok? Geralmente estas empresas de consultoria de serviços, como não depende de bens, muitas vezes é mais fácil e é mais acessível por não terem necessidade de pedir um crédito para iniciar o negócio, tendo em conta que é um serviço, ok? Se calhar não dependem de máquinas ou eventualmente podem depender muito possivelmente de computadores, mas não estamos a falar de máquinas industriais com preços elevados a um computador, à partida será mais fácil. Então estamos aqui num cenário minimamente realista. E a análise do balanço e da demonstração de resultados. A empresa tem folga financeira, quase não depende de crédito e pode usar parte do capital próprio para investir. E quanto à demonstração de resultados, tem lucros sólidos e constantes. O modelo de negócio permite prever bem as receitas e manter bons resultados. É um modelo de negócio em subscrição e, portanto, à partida conseguimos prever mais facilmente qual é que é as receitas mensais e anuais, ok? E estes são os indicadores, os resultados dos indicadores. Então estamos a falar aqui de um ROI de 12,5%, ok? Que é relativamente alto, tendo em conta o nosso padrão de 5%. A liquidez geral de 230%, quer dizer que os custos e os encargos que esta empresa tem neste ano, ela consegue pagar 2 vezes, ok? Mais de 2 vezes. Ou seja, tem excesso de liquidez, vamos dizer assim. Autonomia financeira de 72%, a empresa é altamente independente de capitais alheios, por não ter necessidade de estar financiada. A cobertura de gastos de financiamento é de 4,6%. Logicamente isto também está relacionado com a questão da dívida, e o rácio de endividamento é de 30%. A empresa tem capacidade para contrair crédito, como já vimos. Conclusão: a empresa tem todos os indicadores numa zona segura ou positiva, a estrutura dos capitais, liquidez e rentabilidade oferecem condições ideais para um investimento. A decisão final é avançar com o investimento. A empresa pode usar parte dos capitais próprios para reduzir o recurso à banca, usar financiamento se pretende manter a liquidez, investir num imóvel para sede própria ou para arrendamento, e considerar revenda, caso pontual, ou abrir atividade, ok? Estamos aqui a falar de algumas soluções para esta empresa, tendo em conta que o modelo de subscrição permite prever os rendimentos desta empresa. Conseguimos perceber que ela está com eventualmente excesso de liquidez, ok? Portanto, estamos a falar aqui de uma empresa que tem capacidade para usar os seus capitais próprios para fazer o investimento e, por fim, não tem dívida, ou seja, ela consegue não só usar os seus capitais próprios, como também pedir financiamento para alavancar eventualmente alguns investimentos. Neste caso, estamos a falar aqui de um cenário em que surgiu
surgiu uma oportunidade de arrendamento, mas esta empresa pode muito bem arranjar forma de alavancar e se calhar eventualmente fazer outros, ou como diz aqui a última recomendação, pode até abrir atividade, ok? O que fazer no pós-investimento? Depois de escolhido o veículo de investimento, a empresa deve avaliar o impacto do investimento na performance da empresa, isto é, voltar a avaliar todos os indicadores e perceber se mesmo assim faz sentido avançar com o investimento. Pode usar o Excel para este cenário, ok? E consegue perceber, e consegue espelhar a sua situação no Excel e depois perceber no final se fez sentido fazer o investimento ou não. Consegue fazer uma simulação, no fundo. Garantir que o imóvel encaixa no objetivo estratégico da empresa, revenda, arrendamento, construção de raiz ou destinado à operação da empresa. Caso a estratégia seja revenda, perceber se será um caso pontual e, portanto, o imóvel contabilisticamente será um ativo fixo tangível, como vimos durante este e-book, ou perceber se para a estratégia da empresa faz sentido fazer da revenda de imóveis uma atividade e, portanto, o imóvel será classificado como inventário, ok? Se calhar abrir atividade e fazer. Avaliar a necessidade de recorrer a crédito tendo em conta a avaliação de liquidez existente e a autonomia financeira, ok? Para esta empresa, eventualmente, se quisesse fazer da atividade da revenda uma atividade, ou seja, fazer algo recorrente, poderia considerar, por exemplo, criar uma empresa ao lado ou então uma empresa holding, ok? Que é aquilo que muitas empresas fazem, tendo em conta que a atividade operacional principal não tem nada a ver com o imobiliário e eventualmente abrir uma empresa holding para fazer essas operações, ok? Então é isso que vamos explorar aqui. Uma holding é uma empresa cuja função principal é ter participações, ações ou cotas de outras sociedades. Em vez de produzir bens ou serviços, ela coordena e supervisiona os negócios controlados. Isto significa que a holding atua como uma empresa-mãe, centralizando a gestão de diversas empresas ou investimentos sob o seu controle. Para o nosso caso, surge a questão de criar esta empresa-mãe que detenha a empresa operacional e realize os investimentos imobiliários ou outros. Ok? Estes novos investimentos, imóveis para arrendamento, por exemplo, seriam adquiridos pela holding ou até por outra empresa do grupo e não pela operacional, de forma a separar as atividades, ok? Então, quais são as vantagens e desvantagens disto? Entre os benefícios de constituir uma holding destacam-se: protege o património da empresa operacional, ou seja, dívidas ou responsabilidades da empresa operacional não afetam diretamente os investimentos da holding, melhora o controle e a autonomia para realizar os investimentos, ok? Imobiliários, compra de empresas ou outros, melhora a liberdade de circulação de lucros através de dividendos da empresa operacional para a holding, visto que a holding não paga IRC sobre os lucros das suas participações, ou seja, nós não pagamos impostos IRC se enviarmos ou transferirmos o dinheiro da empresa para a empresa holding, ok? Isso não acontece. Garante melhor robustez e solidez em pedidos de financiamento a instituições financeiras, facilita a passagem de bens e heranças sem inventário judicial e, em cenários muito particulares, poderá fazer sentido optar pela venda de imóveis por participações que está isenta de mais-valias e de IRC. Tem aqui vários pontos, são pontos complexos de falar, ou seja, precisamos daqui de ficar mais algum tempo para falar sobre isto. Por exemplo, aqui a questão das heranças, eu tenho um artigo a falar exatamente sobre isto no website, na geno.pt, em que falo sobre se faz sentido ou não passar a herança para uma sociedade e depois da sociedade ou seja, de pais para filhos, e transferir ou ceder na herança as participações em vez dos imóveis, vamos dizer assim. Nesta questão também aqui dos imóveis por participações pode fazer sentido, a questão da empresa quer vender o imóvel e em vez de vender o imóvel vende a participação que possui o imóvel, mas não é que não esteja isento de impostos e DMT, ok? Pode fazer sentido ou não, é preciso estudar a situação porque pode ser exatamente igual, ok? Mas isso também é uma coisa que podemos explorar, mas não vamos conseguir explorar isso agora, ok? Por outro lado, criar uma holding envolve custos e formalidades, ou seja, benefícios estatais para empresas isoladas, ou seja, fora de grupos de empresas, podem ser retirados visto que a estrutura empresarial muda, custos inerentes à burocracia de ter mais uma empresa, como ter contabilista e cumprir exigências fiscais e legais de ter mais uma empresa no seu portfólio, existe alguma complexidade jurídica de manter a estrutura atualizada, obrigações fiscais e contratuais específicas, o que exige acompanhamento profissional contínuo. As empresas têm um custo crescido associado ao IMI, chamado AMI, de uma taxa de 0,4 a
1%, para empresas que têm um portfólio de imobiliário até uma certa porcentagem, ok? Portanto, isto, muita gente pensa que só por abrir empresa e ter os imóveis na empresa que está isento de tudo e vai pagar menos impostos, muitas vezes a lei e as normas contabilísticas e a autoridade tributária tem normas e tem salvaguardas para que, num caso em uma empresa que tem apenas a sua atividade relacionada com o setor imobiliário e que possua vários imóveis, que pague também IMIs e tudo aquilo que é os impostos associados a isso, IMI, MTI, etc. Então, aquilo que nós queremos saber e aquilo que toda a gente procura é se faz ou não sentido criar uma holding. E, no fundo, é necessário avaliar aqui algumas situações. Eu no final do workbook, vocês eventualmente podem já ter aberto. Nas últimas páginas tem lá no fundo acaba por ser um questionário em que vocês respondem a certas questões que também estão aqui neste e-book, e basicamente essas questões, a resposta a essas questões é pontuada de 0 a 2, e depois no cálculo desses pontos percebem se faz sentido ou não fazer uma holding. Mas eu depois a seguir também vamos explorar isso. Então, quais são as perguntas que nós vamos fazer para perceber isto? A empresa tem atividade no setor imobiliário ou noutro tipo de investimento? Caso tenha, talvez não faça sentido optar pela estrutura holding, ok? A empresa já possui ou planeia ter um volume significativo de ativos, imóveis, participações noutras empresas, etc. Planeia reinvestir regularmente os lucros em novos investimentos. Qual o montante que pretendes investir em ativos? E o negócio operacional usa o que estudamos para perceber este ponto? Há a intenção de transmitir a empresa ou bens ou a herdeiros? Ok? Então vamos passar aqui já para perceber aqui a questão do workbook. Bom, o workbook está, pelo menos este capítulo da holding, está feito com 8 perguntas, ok? Estas 8 perguntas, a resposta vai de 0 a 2, ok? E no final há uma interpretação da pontuação, ou seja, de 0 a 4 pontos, indica que a empresa atualmente tem baixo volume de ativos, poucos investimentos, diversificados ou complexidade limitada. Geralmente não é necessário criar uma holding agora, ou seja, o objetivo é focar-se em consolidar o negócio principal. Se for de 5 a 8 pontos, indica que há alguma diversificação e ativos suficientes para considerar uma holding, pode trazer vantagens fiscais e de gestão conforme o negócio cresce. Avalia custos, constituição e manutenção versus benefícios e revê periodicamente com o crescimento da empresa. Se tiver mais de 9 pontos, indica que o volume de ativos, número de negócios ou complexidade jurídica justificam criar uma holding. Neste caso, para investimentos imobiliários ou outros no negócio operacional sobre a empresa-mãe, pode ser muito vantajoso, ok? Bom, chegamos aqui ao fim deste e-book. Como vimos no início, foram explorados estes conceitos que nós vimos e que fizeram parte aqui deste e-book. E este e-book, a ideia não é ler uma vez e deixá-lo na gaveta, ok? É um e-book e é um pack que é para ir consultando. São conceitos aqui que vão aparecendo ao longo da vida de um empresário, ao longo da vida de uma empresa, e este e-book surge também para ir tirando dúvidas sobre o decorrer de certas operações, tanto a nível de investimento, como eventualmente para pequenos empresários que não têm uma estrutura de um departamento financeiro fixo. Eventualmente isto pode fazer sentido para perceber como é que está o decorrer da sua performance financeira da empresa, ok? Portanto, no fundo acaba por ser para um apoio a qualquer pequeno empresário que precise de perceber sobre estes conceitos, porque sinceramente qualquer empresário que tenha uma empresa e que esteja demasiado focado na sua operação, é importante ele perceber o que é que está a acontecer por detrás dessa operação. Ou seja, muitos empresários não conhecem a verdadeira realidade, estão demasiado focados naquilo que é a parte operacional, nas vendas, na parte do seu negócio, que é importante, mas não conseguem e não têm a noção do que é que está por trás, qual é que realmente é a estrutura, ok? Então isto no fundo serve para esse tipo de empresários, serve para esses empresários tomarem decisões
e para ajustarem a sua performance, ok? Ou seja, se tomares as decisões com base em dados e não em palpites, tão cedo não vais meter a tua empresa em dificuldades. E é essa a grande intenção deste pack, ok? Se quiseres dar o próximo passo e analisar a tua empresa ou investimento com a minha ajuda, podes marcar uma call através do meu site ou Instagram, ok? Para quem ainda não fez o download deste e-book, basta ir ali ao link que está na descrição e colocar os seus dados e fazem imediatamente este download. Este download é gratuito, portanto a única coisa que eu vou pedir é o vosso mail e o vosso nome e pouco mais. Isto para efeitos de perceber a quantidade de pessoas que acham isto realmente útil. Para além disso, para as pessoas que realmente já fizeram o download, obrigado. Ia pedir uma última coisa, que é, se realmente acharam este pack útil e útil para a vossa empresa acima de tudo, gostava que vocês perdessem aqui, no mínimo, diria, se calhar, menos de 3 minutos para responderem aqui uma série de perguntas para perceber se este pack depois pode se tornar em algo mais complexo e mais robusto para empresários e realmente para pequenos empresários que possam precisar e que não tenham este know-how, este conhecimento, ok? No fundo é um questionário, cliquem, depois quando fizerem o download deste e-book, é apenas clicarem aqui no botão do questionário e acabam por aceder ao link, ok? Obrigado por leres até ao fim e por estarem aqui. E parabéns pela tua vontade de aprender. Este tipo de mentalidade é o que distingue um empreendedor que sobrevive de um empreendedor que cresce, ok? Mais uma vez, obrigado pela confiança e até à próxima.